agradecer o convite, né, do Rivers e a presença de todo mundo e principalmente a oração. Eu tenho o hábito de falar muito de Estevão, mas pela primeira vez foi evocado o nome dele para que ele possa participar. Não fique muito perto, porque me emociona muito, né? Falar dele, pensar sobre ele, e aí eu não consegui falar e fica complicado para a gente, né? Essa oportunidade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é perguntar uma coisa. Alguém aqui não conhece Estevão ou não lembra da história de Estevão? Não conhece? Como vai? Estou esquecido. Está esquecido. Perfeito. Natural. A gente pergunta porque a gente tem observado que está comum em palestras as pessoas chegarem e já começar como se todo mundo tivesse obrigação de saber, né, algum conteúdo. Então a gente vai extrair bastante do livro Paulo Estevão, a maioria das coisas, mas o primeiro documento que se tem notícia de Estevão está escrito no Atos dos Apóstolos, onde fala que ele é o primeiro mártir cristão, né, foi a primeira pessoa a morrer, a desencarnar, devido a ser cristão, porque ele era um grande pregador e dentre as suas pregações ele vai e prega para os religiosos que dominavam na época, que a gente conhece como fariseus, né, os poderosos. Ele vem falar que aquele pessoal estava usurpando o que realmente Deus queria para o seu povo. Isso está no Atos dos Apóstolos. Ele fala um monte de coisa assim dura, bem dura para eles, porque ele observa que eles estão ostentados na riqueza enquanto o povo morria de fome. Aí no livro Paulo Estevão tem mais detalhado essa passagem. Mas antes da passagem, Emmanuel, que é o autor espiritual, né, por psicografia de Chico Xavier, ele nos apresenta alguns personagens que a gente vai perceber que é extremamente importante para a nossa reflexão. Então, o primeiro personagem é o pai de Estevão. O nome dele é difícil, Iochebed, a gente não precisa gravar, porque a partir de agora, pai de Estevão. O pai de Estevão é apresentado caminhando sobre a rua, e ao encontrar alguns soldados, ele apanha, porque ele não cumprimenta. Ele já é um senhor de muita idade, avançada, e aí então ele levanta, vai até o mercado comprar alguma coisa, no retorno, como ele não tinha cumprimentado ainda, ele cumprimenta outros soldados e apanha porque cumprimentou. O livro, para muitas pessoas, as 10 primeiras páginas podem ser bem difíceis de ler, porque a gente tem o hábito de se apegar, e a gente vai falar disso, que o Estevão que nos ensina isso no livro. Mas antes do Estevão, o Emmanuel começa a obra falando do amanhecer do sol das flores, de uma forma muito poética e bela. E só para dar um spoiler, o finalzinho do livro é o entardecer e anoitecer. Ele começa amanhecendo no livro e termina anoitecendo. É beleza poética de Emmanuel. Eu sabia disso, interessante. É uma beleza poética de Emmanuel, muito interessante. E aí, Iochebed fica bravo, chateado, raivoso. E aí ele começa ali no mercado a escutar que todos aqueles que se sentiram roubados por algum motivo vão poder ir no outro dia em um local poder reclamar. Eu vou mudar o nome de tudo para ficar fácil a gente entender, para a gente colocar uma marcha de quinto, tá? Então ele foi convocado para ir ao fórum para falar entre advogados, promotores e juízes de tipo assim, olha, roubaram as minhas terras, roubaram tudo que eu tinha. O problema é que o ladrão era o juiz. Ele era quem mandava na cidade, vamos resumir assim. E aí ele escutou e falou, acho que eu vou lá. Chegou em casa, ensanguentado, porque como a gente disse, ele era de idade e apanhou, então tinha um pouco de sangue. A filha assustou, somos apresentados a mais um personagem, a Abigail, e falou, meu pai aconteceu, e abraçou carinhosamente. O Emmanuel dá um detalhe que a gente sentiu o abraço de uma filha de aproximadamente 18 anos, que vê o pai chegando daquele jeito, ela abraça com carinho, com os olhos lacrimejando. E então ele vem e conta o que aconteceu. E então vamos chamar
Gesiel, que a partir de agora nós vamos chamar de Estevão, porque ele muda de nome para Estevão lá para frente, mas vamos mudar para facilitar, senão fica muito difícil. E aí então chama Estevão. E Estevão vem e fala: nossa, meu pai, o que aconteceu? Estava ali, está tudo bem, essas coisas acontecem. Aí o pai narra, o que aconteceu e diz assim: mas o mais importante é que amanhã eu vou no fórum reclamar a fazenda que nos tomaram, as nossas terras, tudo de volta. E aí vem os primeiros grandes ensinamentos de Estevão, de uma forma extremamente singular, que se a gente se perder no pai dele apanhando, nas dores que acontecem, a gente perde os ensinamentos. E aí, para ser fiel ao texto, vamos pegar algumas das falas dele. Quando o pai conta toda a história, ele diz assim: coragem, pai, nosso Deus é de justiça e sabedoria, confiemos na sua proteção. Eu não sei vocês, mas quando a gente perde a bicicleta, bate o carro, não dá conta de pagar a moto e o banco leva para trás, ou você não pode tirar da garagem, senão você cai numa blitz e eles levam embora. Eu não sei você, mas a gente fica muito chateado, fica. Imagina realmente ter retirado tudo isso. Será que a gente já parou para pensar um pouquinho só nessa frase? Nosso Deus é de justiça e sabedoria, confiando na sua proteção. A primeira coisa que fala, eu conheço assim um monte de pessoas, inclusive uma que eu vejo no espelho todos os dias, que provavelmente quando a gente está com raiva, se a pessoa falar que a gente fica um pouquinho mais de raiva, não fica? Não fica? Claro. Você está com raiva, calma, você não fala calma não. O Estevão ele não só pede calma no sentido de calma, como ele evoca o máximo que pode na introdução do assunto. Confiemos no nosso Deus, que é justiça e bondade. Ele está evocando todos os ensinamentos resumidos no Antigo Testamento, de que esse Deus vela e olha por todos nós. Nós somos cheios de falhas. Somos cheios de falhas. Eu tiro por mim. A gente é muito mais parecido com o pai do Estevão, mas muito parecido, a gente vai perceber. É muito parecido. Ótimo. E aí, quando ele fala, então meu filho, eu vou lá, no fórum, tal, eu vou fazer isso, vou atrás dessas coisas. Aí Estevão diz assim: presença do questor Linício, o juiz. E os antecedentes, meu pai diz? O que aconteceu no passado? Não foi esse aí, que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, tirou tudo que a gente tinha? Não foi ele? Você vai pedir para ele te devolver o que ele te tomou? Será que ele não vai tomar o restante que nos resta? Ele gostou. Eu sei. Você está indo alto. Você está indo alto. E aí, ele vai e fala assim: já parou para pensar sobre isso? Do perigo que é. E o que eles tinham então? Eles tinham um pequenino, minúsculo sítio, que lá no texto está chamando de choupana. Era uma casinha simples, pequena, e um pedacinho de terra. Então sim, se fosse hoje, tinha o seu Evolução em 2 Mundos. Uma terrinha para cuidar, E quando apresenta o Estevão, o Emmanuel vai apresentar, fala que ele tinha mais ou menos 25 anos, era extremamente forte, e eu não falo isso à toa, fica parecendo assim forte. Para que Emmanuel vai falar que o cara é forte? Que diferença isso faz? É para demonstrar que ele era o único na família e naquele lugar que arava e plantava na terra. Eu não sei se vocês sabem, mas o arado naquele tempo, imagina o guidão de uma moto. Então você pegava de um lado do outro, ia um ferro até no chão, com um arpão no final assim, e você rasgava o chão no braço e depois vinha plantando a semente. Então, por isso que coloca que ele era forte. Significa assim, ele plantava por ele todos os dias para poder sustentar a família. É por isso que ele coloca lá que ele é forte. E ele fala assim:
Não tem perigo de a gente perder esse pouquinho que nos resta? É uma pergunta interessante. Será que quando a gente pensa em executar qualquer coisa nas nossas vidas, porque as coisas não vão bem, se a nossa atitude pode nos auxiliar a fazer com que há mais coisas que agreguem ou que desagreguem? Eu sei que ficou complicado, mas vai ficar facinho agora. Você entra na rede social, você vê uma notícia que te incomoda muito, você vai lá e comenta, não vai adiantar nada, você fala assim, vou deixar para lá e vou organizar aqui, respirar fundo, deixar isso para lá. E se for possível fazer alguma coisa, aí procurar as resoluções que possam transformar isso, ao invés de ofender ou xingar alguém. A gente para para pensar nisso. No fundo é isso que ele está falando. Nós vamos evocar aquilo que a gente sabe que já nos faz mal, que nos machuca, ou algo diferente? Essa é a pergunta dele. Você vai atrás da confusão mesmo? A confusão vem até nós sem a gente fazer nada. Você ainda vai atrás dela? Já tinha pegado um outro pedaço, agora ele foi coerente. Antes que fica sem o restinho do sítiozinho, você... Sem o restinho. E aí o pai vira e começa a falar assim, mas né, nosso Deus é um Deus, né, grandioso e tal, ele faz isso, faz aquilo outro, mas a gente também tem que fazer. Quantas vezes a gente quis fazer justiça com as nossas próprias mãos? Nossa. Se você quase não é com pensamento mesmo. Era o ponto que eu ia chegar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho coragem de matar, mas sou a favor da pena de morte para que alguém mate. Aí vai ser o problema de quem está matando, né? Mas eu, pelo menos em tal caso, acho que deveria matar. Nós, quando pensamos nisso, que somos a favor, nós somos participantes. Com certeza. Nós somos participantes. Né? A gente pensa que está sendo isento, mas não está sendo não. E assim, sobretudo, que pode ser prejudicial para uma pessoa, para um grupo, para uma família, para uma cidade, para um país, para o planeta. E são reflexões que muitas das vezes a gente faz sem pensar. Então, o questionamento do Estevão para nós é extremamente importante. O pai vai e começa a contar. Mas tem quanto tempo, né, que a gente é perseguido, quantas coisas já aconteceram com a gente, é difícil demais, né? Para todo lado que a gente vai, a gente sofre, a gente pena, né? Uma dificuldade danada. Aí Estevão falou assim, você evocou o passado? Eu vou evocar mais ainda. Essas torturas, entretanto, não são novas. Faraós trucidaram nossas crianças no passado. Na Síria, degolaram nossas mulheres e crianças. Na Roma, vários israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça a sua missão divina. Você já parou para pensar que as dificuldades que chegam na sua vida estão querendo te dizer alguma coisa? Ou a gente só reclama? Só reclama, né? Só reclama. É hora que a gente só reclama depois que a gente resolve, que vê, que a gente fala, poxa, para que eu reclamei tanto? A minha mãe desencarnou, vai fazer em outubro agora 20 anos. E tinha coisa que ela falava assim, sei lá, no decorrer da minha vida, cada coisa numa época diferente. E tem muita coisa que começou a fazer sentido só agora, eu tô com 45 anos. Falo, meu Deus do céu, não é que a danada tinha razão, e porque para mim não fazia o menor sentido. Vou dar um exemplo. Eu me tornei espírita depois que eu me tornei de maior, já era adulto já. Não tem muito tempo. E aí, quando, lá na minha adolescência, eu vi esses programas de TV que fazem cada vez mais sucesso, que mostra que alguém entrou na casa de alguém, se alguém matou alguém esfaqueou alguém, esse tipo de programa. Eu vi aquele, nossa, tinha que pegar, eliminar esse povo tudo da sociedade, essa é uma beleza. Aí um dia minha mãe escutando, eu falando isso na sala, ela disse assim, eu só fico pensando na mãe desse rapaz, do que matou.
porque a gente não cria um filho para fazer isso com o filho de ninguém. Aquilo me pegou, me calou e eu pensei, para ela eu não posso falar esse tipo de coisa mais. Para ela eu nunca mais falei, mas continuei pensando. Me tornei espírita e a primeira vez que eu fui falar em público, nossa, eu falei que tem pouco tempo, não tem tanto pouco tempo assim, né? Eu fui falar em público, o Chico Xavier já havia desencarnado no domingo, eu falei na segunda. Eu não conhecia muito, porque eu não era espírita há muito tempo, era uma fala pequena, era uma coisa rápida, né? E aí falei porque ninguém estava. Eu só falei porque todas as pessoas que falavam não estavam em condição de fazer. Porque apesar de espíritas não estavam dando coisa, estavam muito emocionados. Aí eu falei algumas palavrinhas e tal. E aí, como eu tive que fazer uma pequena pesquisa, eu fui estudar. E dentro dos estudos encontrei umas histórias do Chico que eu falei assim, não pode. Não pode existir gente assim não. Deixa eu pesquisar isso que está errado. Quanto mais eu pesquisava, mais eu me surpreendia. Por exemplo, conta-se que certo dia, isso está no Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, né? Certo dia, Chico estava na sua casa, entra um ladrão, e com o Chico lá dentro. E pega a arma e aponta para ele. Passa o seu dinheiro. Calma, não me mata, por favor. Pode pegar meu dinheiro. Está aqui. Aí ele, não, então tá bom. Só tem isso aqui? Não, só tem isso. Não sei o valor, mas vamos arredondar. R$10. Entregou R$10, né? Então tá bom. Aí o ladrão guardou a arma. Então vou embora. Falou, calma. Estou olhando assim seu tamanho, seu jeito. Eu tenho 2 camisas novinhas que eu ganhei e eu não preciso, né? Porque eu já tinha 2 camisas, eu não vou em muito lugar, todo lugar que eu vou. Quem já escutou algumas histórias de Chico Xavier sabe que ele tinha poucas coisas, né? E aí tem 2 camisas novinhas, eu não vou usar. E eu olhei ali, é o seu tamanho, porque eu emagreci muito, seu tamanho, eu estava mais fortinho. Você quer essas camisas? Quero. Lá pegou as camisas. Olhando bem, que agora a gente já tem um tempo que está junto, tem umas calças ali que acho que serve. Você quer? Quero. Estou olhando, você está cansado, você comeu, você se alimentou. Eu fiz uma janta, comi e sobrou muita coisa. Você quer? Quero. Sentar na mesa, deu comida para ele, comeu. Terminou de comer e falou assim, você tem filho, você tem família? Tenho. Provavelmente você também deve estar precisando. Eu tenho um resto na cesta básica que eu ganho. Eu ganhei muita coisa, as pessoas vêm aqui e me dão muita coisa. Você aceita? Aceita, entregou. Não tem mais nada que você quer? Está tudo certo? Não, está tudo certo. Por onde você vai embora? Eu vou por onde eu fui, né? Vou pular a janela de volta e eu mudo. Não, meu filho. Vou ali abrir a porta e o portão para você. Vai que eles pensam que você é um ladrão. Esse tipo de coisa desconcerta a gente. Nossa, desconcerta muito. Esse era o Chico. Então foi só um ser desse para psicografar outro ser desse, que é o Estevão, né? Então Estevão vai, depois de contar tudo isso, o pai continua resoluto. O nosso Deus é um Deus que faz acontecer e deixa de acontecer. E nós, como seguidores, devemos fazer cumprir a sua justiça. Eu vou lá exigir os meus direitos. Aí, Estevão diz assim, pai, eu não tenho o direito de exortar, de persuadir, de ir contra a sua vontade. Mas vejamos o que Deus dirá a respeito do que pensais neste momento. Naquela época, não existia Bíblia, e os ensinamentos eles ficavam em rolos, cada livro. Isaías ainda não tinha, mas se tivesse, então Mateus seria outro, Marcos seria outro, só para a gente entender. Era os papéis. Pergaminho. Pergaminho, geralmente, papiro é mais egípcio, mas até pergaminho. E aí tinha lá os rolos, e ele falou assim, não, então vamos pegar, vamos. Aí ele pegou um e abriu ao acaso, que era um costume, e abriu em Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbio, você lembra o número dele, não, né? O número do provérbio, não? Provérbios 3, versículo 11 e 12. E aí, deu para perceber que foi direto o pai, né? Não acha ruim repreender. Isso me fez lembrar de uma história que o grande Gerônimo Mendonça, famoso gigante do deitado, conta numa palestra que chama Alegria de Viver. Aquele homem numa maca, para quem não conhece, né? Ele foi dando uma doença degenerativa,
foi perdendo movimento até só o olho movimentar, né? E aí, antes de perder a fala, etc., ele ia fazer palestra de marca, era uma pessoa assim, muito brincalhona, ele virava para o Divaldo Franco e falava assim, onde você vai as pessoas te aplaudem, mas elas me carregam. Porque ele estava numa máquina, precisava ser carregado, né? Levava a vida com muito bom humor. E então, ele conta que um dia ele precisava fazer uma palestra, não lembro se era de Tupaciguara ou Ituiutaba. Ituiutaba não era porque ele é de Ituiutaba, então era Tupaciguara ou Itundiara. E aí ele falou que estava muito doente, não podia ir, pediu um amigo para ir. Um amigo foi, entrou no carro e foi para lá, ou Monte Alegre, não sei. E aí numa curva, que na época era conhecida de ser perigosa, o amigo estava mentalizando o que ia falar, perdeu o controle, o carro foi na ribanceira e capotou. Capotou, mas não machucou, né? E acho que era um Fusca, uma variante, alguma coisa assim. E ele, nossa, que susto, meu Deus do céu. Não, como é que isso pode acontecer? Eu ia fazer palestra. Nossa, como que pode, né? Então, não, eu já sei, né? Estou muito aflito, vou abrir o evangelho para ver onde que dá, né? Ele foi lá, abriu o porta-luva, pegou o evangelho, abriu a casa. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí ele conta e se ria, né? Engraçado agora, né? E ri. Jerônimo Mendonça contando isso. Então, às vezes a gente abre a casa e vê uma lição e fala, não, esse evangelho está viciado, eu vou abrir de novo. Toda vez essa lição é possível. É aquele negócio que a gente precisa, né? Para aprender. E o pai, mesmo com essa advertência, fala assim, eu recebo a advertência do Senhor, mas continuo resoluto e vou lá exigir os meus direitos. O Estevão começou falando de Deus, né? Ele disse, nosso Deus é justiça e sabedoria. E terminou dizendo, que Deus nos proteja. Essa lição do Estevão, de evocar Deus a todo instante, não é à toa. E não é no significado de ser do santo nome em vão. É evocar primeiro para depois falar. A gente não tem o hábito de fazer isso. A gente faz o contrário, né? Se é assim, alguma coisa menos importante, a gente fala, Deus me livre, vá com Deus. A gente não está pensando em Deus quando a gente fala com Deus. Entende a diferença? A gente vai perceber que ele está evocando Deus pensando em Deus. E aí, de todos os ensinamentos, é o primeiro que eu fiquei muito impactado. Porque algumas pessoas, né, até pensam assim que a gente tem uma grande fé e a gente tenta, mas a gente vai perceber que em muitos momentos, quando a gente está triste, chateado, com raiva, querendo vingança principalmente, se é alguém que a gente não invoca é Deus, porque a gente não quer saber de Deus. Ninguém fala de Deus perto que eu quero me vingar, eu quero fazer o mal, né? E a proposta do Estevão é interessante. Todas as vezes que vira esse pensamento, que a gente possa combater com quem tem poder para combater isso. Deus é o mais e todo poderoso do universo. Aí, enfim, vou dar um outro salto. O Estevão falou isso, o pai dele não obedeceu, foi para lá, perdeu o que tinha, falou, não, já que você está achando ruim, vou tomar o que você tem 3 dias para liberar a casa, e pronto. Na volta, ele, revoltado, pensou, vou me vingar ainda mais. Colocou fogo nas terras que antes era dele, fogo, pôs fogo na plantação, aquilo começou a queimar e a hora que ele percebeu o fogo estava muito grande, ele voltou para casa, todo assustado. E lá para a parte da manhã, o Estevão chega em casa, todo cheio de feridas, né, de queimaduras e tal, porque ele tentou ajudar tentou não, né? Ele ajudou a apagar o incêndio. E aí o pai conta, né, com muito pesar de que perdemos tudo, agora não tem mais nada. E Estevão continua, mas Deus irá nos prover. Né? A gente pode sair daqui para qualquer lugar, Deus vai estar conosco, isso é mais importante. Nós temos os meus braços, eu vou trabalhar, a gente vai conquistar outra coisa. Não, mas o pior não é isso. O pior é que eu taquei fogo no negócio, tá tudo. Meu pai, como você fez isso? Lá tinham 2 amigos, Caio e o outro, eu nunca lembro o nome, estavam lá, e eles que nos ajudaram, as plantações que a gente tem aqui, eles que nos deram a semente das árvores que têm fruto,
daquilo que a gente colhe. E eles estavam lá e eles foram feridos de morte, talvez não sobrevivam, porque queimaram, tentando apagar o fogo. Você não pensou nisso e tal, né? Ah, eu sei, tal. E ele, não, tudo bem, mas Deus vai prover. Passa algumas horas, bate na porta, são os soldados romanos para levar eles presos. Levam eles presos, né? Descobrem que tinha sido ele. Estevão tenta livrar o pai, sabendo já de idade que não ia aguentar muitas punições, fala, não, na verdade foi eu. E aí o juiz, que a gente percebeu que é implacável, fala assim, não, até agora eu achei que você era bonzinho, que você estava ajudando. Então já que você falou que fez e ele é culpado também, vem para cá que você vai apanhar também, vai ser preso. Você vai para as galeras dos navios, o navio não era vapor, era remo, então você tinha que ir lá, né, para o porão do navio remar, para o navio sair de um lugar para o outro. Geralmente se vivia 3, 4 meses nesse lugar e morria, porque era um trabalho extremamente pesado. Trabalho a gente está falando para aliviar, na verdade era um sistema de escravidão, para você se tornar escravo, né? E aí o pai foi condenado à morte, então apanhou até morrer. E aí, enquanto está acontecendo isso, a Abigail está próxima, porque mandou prender a família toda, e só não acontece nada com ela, porque ele olha que o Estevão está custando falar, o pai está falecendo, ele fala assim, canta a prece dos aflitos que a nossa mãe nos ensinou. E apesar de eu estar apresentando a mãe só agora, desde lá do começo, na maioria dos momentos que Estevão começa a falar alguma coisa, ele fala assim, quando a minha mãe estava aqui, nos ensinou o Salmo 23. Quando a nossa mãe estava aqui, ela falava para a gente fazer isso. Quando a nossa mãe estava aqui, ela resolvia esses conflitos com facilidade. Então ele evocava a lembrança da mãe, que ensinou muita coisa. Aliás, todas as falas do Estevão, ele dá que a mãe o ensinou, né? E então ele pede, e aí ela começa a cantar a prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e oprimidos, fortaleza dos vencidos. E cantando, ela vai cantando. Aquilo dá um jeito que o juiz, que era implacável, dá uma aborrecida, né? Fala, nossa, que voz de angelical é essa, né? E os soldados começam a ficar incomodados, porque eles têm que bater, machucar, enquanto a menina está ali, com seus 18 anos. O Emmanuel chega a chamar assim, aquela criança ajoelhada chorando, vendo o que estavam fazendo com a sua família, e de repente o juiz fala assim, tira essa fulano, chama o soldado, tira essa menina daqui, que ela para de cantar, não canta muito mais, leva para longe daqui, porque ele estava começando a ficar comovido. E aí o soldado pega, leva ela para fora e fala assim, minha filha, soldado, se você quer um conselho de um amigo, porque eu também sou pai, pegue o restinho de coisa que você tiver e some da cidade de Corinto e não volte aqui mais, porque já não sabe o que vai acontecer. E o meu pai, infelizmente, já faleceu. E o meu irmão, ninguém volta daquele sistema de escravidão. Mas o que será de mim? Eu não sei, mas vai logo, antes que eles venham atrás de você. E aí ela sai, bem com uma certa rapidez. Agora nós damos o pulo. Então, há um momento em que Estevão está no navio, ali nas galeras, e um dia estava bem difícil, o rapaz que estava ao seu lado, que havia se tornado seu amigo, disse assim, nossa, tem hora que é difícil demais, como é que pode? Tanto trabalho forçado, essa dificuldade toda. Tem hora que eu acho que Deus nos abandonou. Ah, mas isso acende a luz do Estevão, que é um empreendedor, falou que Deus abandonou. Não, que isso? Jamais a gente pode dizer algo assim. Na minha consciência eu tenho que quando se trabalha de forma honesta e consciência tranquila, é para Deus que o faz. Gente, eu não sei se você escutou, mas ele é escravo. E na cabeça dele falou, não, vou trabalhar para Deus. Quando você está no seu serviço, ou na sua atividade doméstica, você pensa que é para Deus? Você chama lá, final de semana, domingo, dia dos pais, vai encher sua casa, ou você vai encher a casa de alguém, mas você olha na pia que é tanto idoso, você pensa assim, graças a Deus eu tenho uma família que está aqui comigo e eu tenho essas louças para lavar, ou a gente reclama, oh meu Deus do céu, que tanto de louça para lavar. Percebe a diferença? E o quanto que uma frase quase insignificante dessa à primeira vista nos ensina, de tipo,
se eu tenho um prato para lavar, eu tenho comida para comer. E muitos que não têm. De olhar nas coisas simples, o quanto nós somos abençoados por Deus, né? E aí a gente dá outro pulo a um momento em que um romano conhecido, famoso, né? Poderoso e rico, fica doente e aí precisa de alguém para cuidar dele de forma exclusiva e o tempo todo. E aí o dono do navio tinha simpatizado com Estevão porque ele era muito prestativo, muito amoroso, muito carinhoso, muito cuidadoso com tudo. Nem parecia um escravo, parecia que ele estava ali com muito boa vontade porque queria. E aí ele fala assim, não, já sei, vou colocar o Estevão com ele. E o Estevão começa a ajudar. E de novo ele evoca a mãe. Nossa, eu lembro daqueles chá que a minha mãe fazia quando a gente era febre. Ela fazia assim, sem assar, fazia o chá, porra. Eu lembro quando ele estava doente, ela pegava o lenço, esquentava de tal jeito e colocava assim. E foi cuidando dele ali um tempo, até que ele cura. E que ele cura, ele fica muito agradecido, agradece a Estevão, só que a doença era contagiosa, e Estevão pega a doença. E aí o pessoal queria jogar ele no mar, né? Que no caso ele continuou sendo escravo, Estevão no mar. Só que o romano, assim, eu não posso deixar fazer isso, ele salvou minha vida. Você não pode deixar, então, que eu faço isso. Eu vou colocar ele num barco, vou jogar no mar, né, longe daqui, pelo menos para não incomodar e todos não ficarem doentes. Coloca no barco, leva ele para a praia, pega o dinheiro que ele tem, que não era pouco, e entrega para o Estevão. Agora você vai ter que contar com a sorte, é o que eu posso fazer isso, antes que dê algum problema, eu venho atrás de você. Então liberta ele. Ele sai dali, da água, anda um pouquinho, cai, está com a febre altíssima, cai ali, né, quase desfalecendo. Ele percebe que alguém chega, coloca uma mão na cintura, retira uma faca e a hora que a pessoa vai esfaquear ele fala, calma, calma, por favor, não me mate. Pegue todo o dinheiro que eu tenho muito, toma. Ele fala, nossa, você é generoso, eu só peço uma coisa em troca. Me deixa em algum lugar que alguém possa cuidar de mim de qualquer forma. Eu conheço alguém que pode cuidar de você. E leva para uma pessoa que era cristã ali nas proximidades. E aí leva para esse lugar e fala, não, você está muito doente, que ele não vai sobreviver. E essa pessoa coloca ele numa carroça. Vai estar atualizando. Coloca ele numa carroça e leva ele para a casa do caminho. Aonde está Pedro, João, Tiago, só os nomes que a gente conhece, só os famosos. Os bambambam do cristianismo. E aí chega lá, ele com febre, fica pelo menos uns 30 dias ali com febre, muita febre. E nas febres, ele tinha muitos delírios e ele delirava recitando o Antigo Testamento, principalmente o profeta Isaías, a qual ele gostava muito. Pedro vendo aquilo falou assim, nossa, quem é esse que tem tanto amor assim pela lei que recita quando está delirando? Aí Pedro começou a cuidar dele mais próximo. Quase que assim, não gente, pode deixar que esse aqui eu cuido. E foi ficando próximo até que ele curasse. Quando curou, falou, como é que você chama? Aí ele deu o nome verdadeiro, Gesiel, contou toda a história, toda, sem esconder nada. E Pedro diz, já que é assim, você precisa retribuir o grande favor que esse romano fez e mudar o seu nome para não dar problema para ele. Uma boa ideia. Então, vamos te chamar, Pedro diz, de Estevão, para lembrar o lugar que você veio, que é Corinto. Eu sei que parece que é insignificante, mas todos os nomes têm um significado muito profundo e para o judeu isso é importante. Inclusive, o nome de alguém era devido a ser da linhagem da família e o significado dele. Isso era muito importante. Então, Gesiel significa Assembleia de Deus, grupo de pessoas que congregam para Deus. E Estevão significa coroado. Presta atenção na beleza disso. Então, dentro dele havia uma multidão que em todos os momentos que era evocado, Deus era evocado junto. E aí, como que culmina e termina essa história? Ele sendo coroado como você é cristão antes mesmo de saber que Jesus já veio. É lindo isso, né? Aí ele vai falando assim, mas eu tenho uma vontade eu queria muito conhecer o Messias, eu acho que ele já está nesse mundo. Você não está sabendo? Ele já veio pouco tempo atrás, quase um ano atrás, e foi crucificado. Não me diga, hein, Pedro? Começa a contar. Porque Pedro, opa, dessa história eu estava lá, eu posso contar.
e conta, e ele se emociona, fala, não, peraí que eu vou trazer um negócio. Ele vai lá e pega as anotações de Levi, que depois vai colocando vários conteúdos que viram o Evangelho de Mateus, mas ali eram só algumas anotações, né? Ditos de Jesus. E entrega, e ele lê, e chora, e fala, se eu posso estudar isso, estuda aquilo ali por um mês. Pouco tempo depois ele passa a ser o primeiro grande pregador do cristianismo primitivo. Então não é à toa, né? Não foi do nada. O amor que ele tinha quando ele viu, falou, mas é isso mesmo. Ele identificou quem era Jesus na hora. Agora é a pergunta que eu faço geralmente no começo das palestras, porque eu precisava introduzir Estevão. O que Estevão tinha que foi capaz de identificar Jesus numa primeira leitura que a gente geralmente não tem? Porque se ele estivesse aqui agora, ele não reconheceria. Aí você vai perder. O que vocês acham que ele tinha? Fé? Fé, com toda certeza, muita fé em Deus, muita fé em Deus. A sabedoria. Sabedoria. Mas a dica-chave está na hora que eu falei de rede social. Parece que não, mas tá. A gente percebe o mundo conforme a gente enxerga o mundo, o que nos chama a atenção. O que chamava a atenção de Estevão? Independente da circunstância, Deus está cuidando, Deus cuidará, Deus provará, Deus sabe todas as coisas, Deus. O que nos chama a atenção? Gente, mas vai continuar essa bandidagem aí? Nossa, você viu? Caiu um avião agora mesmo, morreu não sei quantas pessoas, você viu isso? Essas coisas que nos chocam. E nos chocam de tal maneira que a gente fica revoltado com tudo. Com quem gravou, com quem não gravou, com quem fez, com quem falou, quem deixou de falar, com a companhia aérea, com tudo. A gente fica inconformado com tudo. Essa nossa percepção, jamais a gente conseguiria perceber Jesus chegar numa simplicidade. Porque os judeus daquela época esperavam um general que ia chegar, matar a maioria dos romanos, subjugar os romanos, para que os judeus começassem a dominar o mundo conhecido. Chega Jesus, gente, simples, falando a gente tem que amar todo mundo, a gente tem que perdoar todo mundo. Um monte de gente vai falando, não, isso não pode ser oferecido, não. Pelo menos não é o que a gente espera. E o que muitas pessoas hoje acreditam? Muitos cristãos, a grande maioria, que Jesus vai voltar. E ele vai voltar como? Num cavalo com a sua glória, erguendo uma espada, subjugar Satanás, o diabo, etc. e dominar o mundo. Não é a mesma visão? Não é o mesmo olhar? E que sinal que ele deixou? Que ele viria assim, toda simplicidade, todo amor. E Estevão então percebe que Jesus é o Messias, se torna o grande pregador, e aí não bastasse isso, é através dele que começa a conversão de Saulo de Tarso. Porque em uma das pregações, antes das pregações, estamos nos momentos finais. Eu não estou nem no começo da história. Antes das pregações, o Estevão, o Saulo de Tarso morava em outro lugar, eu não vou nem apresentar ele. Saulo de Tarso depois vira Paulo de Tarso. Saulo de Tarso morava em outro lugar e vai até Jerusalém e fala, não, quero ir lá na tal da casa do caminho para ouvir um tal de Estevão, porque ele curou meu tio de uma perna num sábado. Porque o povo tinha um problema com o sábado, né? E aí eu quero ir lá ver que coisa ruim é essa, que feitiçaria é essa que esse povo faz lá. Ah, que bom, alguém precisa tomar providência, que o pessoal é perigoso. E Saulo vai. Saulo chega lá para poder ouvir o Estevão. E Estevão faz um discurso maravilhoso. Todo o discurso é lindo. Mas a gente tem que pegar algum pedaço para começar, né? Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus zelos sem limites. Éramos escravos das imposições, pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele falou que era escravo e é livre agora à toa? Porque agora ele atribui que é livre, por quê? Porque ele continuou fiel a Deus o tempo todo.
Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. É tudo aquilo que vem de Deus que permite que a gente enxergue o que é importante e não tudo que está na nossa frente. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Saulo de Tarso falou mal de Moisés, aí é problema comigo. Já levantou, começou a brigar e chamou para briga, queria brigar. E não bastasse isso, uma mulher veio e falou assim: ô, seu Estevão, ele falou: não, já não briga, já não discute aqui, está saindo. Há um ano atrás você me curou de um ano atrás, alguns meses atrás você me curou de alguma coisa lá que ela tinha, que eu não lembro. E agora minha filha que não está bem, ela não enxerga, acho que é cegueira, não enxerga, não sei o quê, faz alguma coisa. E ele pensou: não, mas tem que tomar cuidado agora com a vaidade, na frente de todo mundo fazer uma coisa dessa e tal. Ele falou: não, preciso acreditar que se está aqui foi Deus que enviou. Falou: meu filho, eu por mim não consigo nada, mas em nome de Jesus Cristo, se for da vontade dele, você tudo. E ela começa a louvar, acho que ela estava muito, não sei, tinha algum problema, ele resolveu. E aí todo mundo maravilhou, o Saulo ficou louco. Sábado de novo, curando no sábado. O problema era curar no sábado. Eu fico pensando, a pessoa está cega o tempo inteiro, assim, com a mão, um problema, você vai preocupar que diga, né? Você só quer melhorar, né? E então, depois disso, Saulo de Tarso manda prender, manda matar o Estevão. Agora eu dou um pulo grande para a gente finalizar. E no momento, no leito de morte, ele é levado para um lugarzinho bem pequenininho, né, uma salinha, que está ele, Abigail, que é noiva do Saulo de Tarso, que é melhor que a novela, viu, gente, o livro. Leio, muito melhor que a novela. A Abigail então é a noiva do Saulo de Tarso, então o Saulo de Tarso é a cunhada do Estevão. E estão os três ali, né, naquele momento, aquela coisa. Aí de novo acontece uma coisa, dele dizer assim: com quem te deixo? Ele é meu noivo. Mas eu não tenho nele um inimigo. Na verdade, eu tenho nele um irmão. Ele serviu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-la-ei, irá servir com o mesmo ardor. Eu ainda acreditava que o Saulo ia mudar. Que fé desse homem, né? E aí então, o Emmanuel conta que Saulo olha, tem uma visão e percebe e vê uma coisa que ele jamais esqueceria. Outra marca que deixa. Ele fala assim: Abigail, estou expirando, desencarnando. Canta a prece dos aflitos de novo, para mim, do mesmo jeito que foi quando com o pai. Aí isso marca de tal maneira o Saulo de Tarso, que ele depois se transforma em Paulo de Tarso. Mas isso é uma outra história. Mas a prece dos aflitos inteira é: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muito obrigado, Paulo. Imagino cantando, né? Imagino cantando. Você falou aí do Jerônimo, eu achei que quando eu era mocinha, eu conheci ele lá no prato. Encerrar agora, é isso mesmo?